Fala galera, eu gostaria de desejar para vocês um ano de conquista, um ano diferente de todos os outros anos que vocês tenham vivido e que tudo que vocês desejassem que vocês pudessem conquistar. Só que na verdade eu queria ministrar em cima desse ano. A gente está fazendo um trabalho falando sobre as festas judaicas e eu resolvi dar um tempo, um intervalo e entre essa festa falar sobre esse vídeo e depois vou voltar a estar fazendo sobre as festas judaicas. O que acontece? Para quem acompanha meu vídeo, ele já viu falar por diversas vezes que eu sempre cito o livro de Efésios 5, capítulo 23, que diz que Cristo, ele é o cabeça e a igreja é o corpo. E eu cito isso diversas vezes para que de repente as pessoas elas possam entender a profundidade disso. E eu percebo que às vezes as pessoas elas não conseguem compreender. Mas eu vou tentar explicar isso de uma maneira bem sucinta. Quando eu desejei para vocês um feliz 2024, esse 2024 ele só terá sucesso se você fizer a sua parte. Por quê? Porque é justamente isso. No livro de Efésios 5, 23, Cristo está dizendo que Cristo é o cabeça e que a igreja é o corpo. O que isso significa? Significa que se eu não fizer alguma coisa, Deus ele não pode agir na terra. Por quê? Porque Deus é espírito e ele precisa de corpos físicos. Por isso que a Bíblia fala que a igreja pisaria em serpente e que a igreja ia impor a mão sobre os enfermos, sobre os doentes, ou seja, essa é a parte que está presente no corpo. Então, para que Cristo ele realize coisa aqui na terra, ele necessita que a igreja faça alguma coisa. Há cerca de talvez, na década de 80 mais ou menos, surgiu um personagem dos Estados Unidos chamado Superman. E esse personagem fez muito sucesso. Por que ele fez sucesso? O Superman, na verdade, ele era representado por um ator chamado Christopher. E esse cara era muito bonito e as meninas, gostavam dele e tal, até pela performance do rapaz, o rapaz bem bonito e tal. Só que de repente ele caiu do cavalo e ele fraturou 2 vértebras na cervical e esse cara passou a ser tetraplégico, ou seja, ele não podia mais se movimentar. Em outras palavras, o super-homem ficou acamado. O que acontece? Entenda aonde que eu quero chegar. Quando a gente fala sobre a questão de corpo e cabeça, aquele homem chamado super-homem, que era conhecido como super-homem, ele passa a ter agora o seu corpo junto à cabeça, só que a cabeça não conseguia transmitir uma mensagem para o corpo, uma voz de comando. É a mesma coisa. Quando a cabeça ela consegue pensar e o corpo não realiza aquilo que a cabeça pensou, é como se tivesse alguma coisa rompendo. É por isso que a Bíblia fala que o que faz separação entre Deus e nós é o pecado. O pecado, na verdade, seria mais ou menos como se fosse esse rompimento que acontece entre o corpo e a cabeça. Aonde que eu quero chegar falando sobre isso? É justamente isso. Para que o seu 2024 seja perfeito, você precisa planejar, mas também precisa correr atrás dos seus objetivos. Esse Einstein ele costumava dizer o seguinte, que era insanidade você continuar fazendo as mesmas coisas e continuar e querer resultado diferente. Então, se você quer resultado diferente, você precisa fazer algo diferente. Não pode continuar fazendo a mesma coisa. Então, nesse 2023, se de repente o que você quer passar no concurso público, você precisa estudar, precisa focar, realizar métodos de estudos diferentes daquele que você já tentou. Se de repente sua meta se dá bem na faculdade, você precisa estudar mais, você precisa de alguma forma mudar todo e qualquer tipo de conceito que você tem. Isso não é errado, certo? É você entender que Cristo ele vai te fazer o seguinte, ele vai te fazer pensar, ele vai te dar os projetos, mas quem realiza é você. Se você não realizar o projeto, você vai ser como esse super-homem, alguém que está acamado, que tem um corpo junto à cabeça, mas que
A cabeça não controla o corpo. Automaticamente ele não consegue fazer. Há uma passagem na Bíblia que é a Talita Cumi, que é quando Cristo, ele depois de passar pela mulher do fluxo de sangue, ele encontra uma menina. E essa menina estava morta. E as pessoas começaram a rir porque ele disse que a menina só dormia. E ele dá uma voz de comando para aquela menina. E ele fala: menina, Talita Cumi, que quer dizer menina, levanta. E era uma voz, na verdade, de comando para a igreja. Então, que nesse 2024 a Igreja de Cristo ela possa se levantar e possa fazer coisas tremendas. E os seus projetos também, pessoal, que não é errado, que vocês possam de alguma forma batalhar, planejar e planejar bem e ter sucesso em tudo que vocês fizerem. A Bíblia diz que assim como o homem pensa ser na sua mente, assim você é. Você não é o resultado daquilo que as pessoas pensam acerca de você. Você é o resultado daquilo que você acredita que você é. Então, que nesse ano você possa acreditar, correr atrás e fazer um pouquinho mais do que você fez. E se de repente você trabalhou muito e os resultados não foram suficientes, trabalhe 2 vezes mais. Mas não desista. Esses são os meus votos e que Deus abençoe vocês poderosamente. Forte abraço, fica com Deus. Até a próxima.